Caríssimos curitibanos, professor Rogério Belpino aqui, uma vez mais trazendo aspectos da nossa história curitibana. E hoje, num vídeo um pouco mais curto, eu quero viajar na nossa história curitibana com o auxílio dos olhos e do coração do nosso grande Poti Lazarotto, com inúmeras obras de arte na cidade. Nós vamos olhar alguns aspectos da história a partir de um mural que tem em Curitiba e que eu tenho certeza que muitos de vocês aí mal pararam para prestar atenção num detalhe que traz muita da nossa história curitibana. Pois, sem enrolação, eu quero convidá-los a olhar de perto, né, um desses murais que estão presentes, de autoria do Poti, na nossa Travessa Nestor de Castro. Ali atrás da Catedral de Curitiba, entre a Catedral e o Largo da Ordem. Para quem passa por ali, é impossível não se deparar com esse monumento artístico do Poti Lazarotto, feito em 1996, que tem o título de Imagens da Cidade. Vocês sabem que isso aqui tem 492 metros quadrados de área. É considerado o maior mural do Poti Lazarotto já feito, né? E é feito em azulejo, como muito do que ele produziu, e também em concreto, né? Tem vários murais do Poti, como por exemplo aquele que existe na fachada do Teatro Guaíra, né? Tem um dentro da Caixa Cultural e tantos outros murais que são feitos em concreto. E aqui ele faz essa técnica, aplica essa técnica também nesse mural. Mas eu quero chamar a atenção, além de diversos elementos presentes aqui, símbolos nossos curitibanos, paranaenses, né, como a araucária, a casa polonesa. Nós temos aqui o Farol do Saber, a Rua 24 Horas, aqui uma silhueta da Ópera de Arame, né, também do Jardim Botânico. Elementos esses urbanos presentes aí nos nossos parques e que nos anos 90 eram novos, né? Eram novidade, elevavam a nossa Curitiba ao Brasil e ao mundo de maneira imensa, como ainda é feito hoje. Mas, olha só, vocês estão vendo que aqui, nessa imagem que eu fiz ali na Nestor de Castro, tem um conjunto que que é muito interessante a gente analisar de perto. Pois, olha aí, né? Esses vários personagens compondo essa obra de arte dentro, né, da obra de arte maior que o Poti nos presenteia. E olha quanto de história nós temos aqui. Primeiro, dá para já ver nessa imagem toda que o Poti chama atenção às nossas famosas estações tubo dos ligeirinhos, né? Para quem não conhece, quem não é de Curitiba, que me acompanha aqui, são estações onde os ônibus, né, os chamados ligeirinhos, desde os anos 90, embarcam e desembarcam seus passageiros ao longo da nossa cidade, muito famosas na nossa paisagem urbana desde aquela época. E é justamente numa dessas estações que o Poti coloca muito da nossa história numa linha do tempo, podemos considerar assim. Olha só, vamos analisar elemento por elemento e trazer aqui alguns desses aspectos históricos. Ó, vamos aqui para o início, né, onde nós temos, de maneira ampliada aqui, eu quero comentar, olha, esses personagens, né, que representam os indígenas, ou seja, esses homens e mulheres, né, que habitaram e habitam ainda o nosso Paraná e de maneira ainda mais presente naquela época, quando nos chamados campos de Curitiba, né, quando os primeiros colonizadores portugueses aqui estiveram, encontraram os Tingui, né, que
eram indígenas do tronco linguístico tupi e também caigangues, né, do tronco linguístico macro-G. Então aqui o Poti faz uma referência a esses primeiros povos habitantes aqui das terras curitibanas, né? E aqui ó, nós temos uma figura de um indígena sentado, essa figura laranja aqui, possivelmente uma fogueira, ele aqui se aquecendo, né? Na nossa Curitiba fria desde sempre. E aqui um outro indígena com seu arco e flecha. Acima dele tem uma figura que se repete bastante nesse mural, que é da gralha azul com o pinhão, né, no bico, né, fazendo referência a essa história, esse hábito da gralha azul de enterrar o pinhão e, claro, depois disso a araucária nascer, brotar a partir dessa disseminação que a gralha azul faz com bastante maestria. Aqui eu faço uma referência à obra de arte, o Cacique Tindiquera, né, como é assim chamado, obra do Elvo Benito Damo, um dos grandes artistas, escultores aqui da nossa cidade de Curitiba, sempre o menciono, já o referenciei em outros vídeos por aqui também, e também o faço nas minhas aulas passeio, inclusive essas que a gente passa ali pela catedral, pela Praça Tiradentes, né, onde nós temos a Catedral de Curitiba, e o Cacique ali, essa escultura, né, onde nós remetemos à lenda bastante difundida do cacique Tingui, que teria auxiliado os portugueses a migrarem lá da antiga vilinha, né, às margens do rio Atuba, hoje o rio passando ali no bairro Alto, e migrarem até o local da atual Praça Tiradentes. Ele está aqui com a pinha na mão, com seu cajado, como diz a lenda, que ele teria chegado até ali a Praça Tiradentes e dito: aqui nesse lugar, né, tem muito pinhão, né, ou muita fartura, assim, mencionando aos portugueses que ali eles poderiam ter a sua vida próspera, né? Pois é essa referência que o Poti nos faz nesse detalhe do seu mural ali na Travessa Nestor de Castro. Indo um pouquinho mais à frente, no mural, nós temos outro elemento, ó, que aqui eu coloco, que nos referencia esses primeiros portugueses, como acabei de dizer, os faiscadores, né, que tiveram esse primeiro ciclo econômico, aliás, foi por isso que se instalaram aqui na região de Curitiba, lá na vilinha do Rio Atuba, depois na atual Praça Tiradentes, pois encontraram ouro, né, e fizeram essa atividade econômica acontecer. Então aqui tem um faiscador com sua bateia às margens do rio. E olha lá atrás, né, uma arquitetura que faz referência à antiga igreja matriz que existia ali na Praça Tiradentes, né? Antes da catedral, sempre repito, para que fique muito claro, né? Muita gente acha que a catedral esteve ali desde sempre, desde as origens de Curitiba. Não, não. A catedral é do final do século XIX, né? A partir de 1721 tivemos a igreja matriz, né, construída ali com essas torres mais austeras, em estilo colonial, né? Ficou ali até 1876. Essa fotografia aqui é de 1874, né, na ocasião em que os voluntários da Pátria da Guerra do Paraguai retornaram, e foi feita essa imagem aqui numa recepção, uma festividade realizada ali em frente à Igreja Matriz. Ela era construída um pouquinho à frente da atual catedral hoje, ali na Praça Tiradentes, né? Então, o Poti nos relembra essa antiga arquitetura da Igreja Matriz ali existente, né? Mais à frente, no mural do Poti, nós temos essa figura a cavalo, e lá atrás, olha só, duas mulas. Tá pequenininho aqui, mas eu descrevo para vocês. Elas estão carregadas em seu lombo, possivelmente com a nossa erva mate, como acontecia. Aqui essa imagem, essa fotografia que eu coloco prova bem isso, né? Os famosos tropeiros, a nossa Curitiba tropeira,
desde o século XVIII, XIX, elevou a nossa economia a um patamar imenso, né? Onde se carregava no lombo das mulas, por exemplo, além de tantas outras mercadorias, a erva mate, que era produzida, beneficiada aqui na região de Curitiba e levada, por exemplo, até a região litorânea, Paranaguá, né, para que lá a nossa erva mate fosse exportada, né, por exemplo, até a Europa, né? E aqui nós temos uma imagem, olha, um registro do final do século XIX, início do XX, esses tropeiros subindo com suas tropas de mulas na Avenida João Galberto, né? Aquela curva ali, ó, hoje aqui, né, ao lado direito da fotografia, nós temos o Colégio Estadual do Paraná, né? Então, olha, os tropeiros indo em direção a Paranaguá. É muito importante que sempre relembremos essa Curitiba campeira, né, com esses traços pecuários e de produção de erva mate bastante presente antes ainda da vinda dos imigrantes europeus em massa na segunda metade do século XIX, né? Vamos mais à frente, nós temos esse outro elemento aqui na obra do Poti, que, claro, é a referência à nossa belíssima Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, a Igreja da Ordem. Nessa fotografia aqui, nos mostra como o bebedouro, que está localizado ali em frente à Igreja da Ordem desde 1855, e que também aparece na obra do Poti aqui, sempre saciou a sede dos animais, dos tropeiros e depois dos cavalos dos imigrantes que das suas colônias vinham até a região do Largo da Ordem vender o seu hortifruti, né? Então aqui nós temos esse registro, e aqui o Poti faz isso também, né? Igreja da Ordem, bebedouro, e olha aqui um carroção de um imigrante, uma imigrante ucraniana, polonesa, italiana, e eu digo isso porque me lembro sempre da história da dona Hermínia Perucci, italiana que vinha lá de Santa Felicidade, trazendo o seu hortifruti para vender ali na região do Largo da Ordem, e dizem ter sido ela uma das últimas dessas imigrantes a praticar essa atividade, né? Então, aqui nós vemos isso registrado magistralmente pelo Poti. Seguindo à frente ainda, nesse detalhe do mural, olha aqui, ó, nós temos essa arquitetura com as torres bem evidentes da nossa lindíssima Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Nessa fotografia aqui do início do século XX, né? As torres, a arquitetura inconfundível da catedral presente ali de maneira imponente na atual Praça Tiradentes, né? E o Poti faz essa referência e olha que interessante, ele coloca aqui ao lado dela uma chaminé, né, onde há um personagem de cartola, de fraque, com uma espécie de um monóculo observando a paisagem curitibana, a liberdade poética e artística do Poti, e ele acima dessa chaminé. Eu, dentro da minha liberdade como espectador, como observador disso aqui, me lembro da história do Higino Correia, seu Higino Correia, que saiu numa notícia de jornal lá nos anos 40, que fazia referência ao último limpador de chaminés de Curitiba. O Higino Correia ainda desenvolvia lá nos anos 40 essa atividade aqui na cidade. Ou melhor, até posterior, a reportagem, corrijo, é posterior, viu? É lá já dos anos 70, 80, né? E o seu Higino, que desde os anos 40 fazia essa atividade, né? Um dos últimos ainda limpadores de chaminés na cidade, né? Então ele aqui, fotografado por essa reportagem da época dos anos 80, limpando uma chaminé. E era muito curioso que o seu Higino, ele andava pela cidade com
o seu sobretudo e uma cartola, né? De maneira bastante charmosa ali, né? Então aqui a gente vê isso acontecendo. Eu creio que o Poti tenha se referenciado nesse personagem aqui, hein? Se não, de qualquer maneira, vale a pena a referência, a lembrança a essa história do antigo limpador de chaminés, uma atividade hoje que não existe mais, né? Mais à frente, ou melhor, ampliando essa imagem da catedral, o conjunto com a figura acima da chaminé, um pouco da Igreja da Ordem, nós vemos acima disso, no céu, esse dirigível passando, né? O que seria esse dirigível? É claro, Poti faz a referência ao dirigível Hindenburg, o dirigível alemão, o maior dirigível do mundo, que nos anos 30, mais especificamente em 1936, percorre os céus do sul do Brasil e, claro, passa por Curitiba. Olha aqui um registro da Catedral de Curitiba, belíssima também, onde nós temos os curitibanos aqui abismados com esse monstro dos ares, o dirigível Hindenburg. Um dia eu posso trazer uma história específica, né, tratando dessa passagem do Hindenburg aqui em Curitiba para vocês. Se quiserem, comentem aqui que eu vou saber se vocês têm interesse em saber mais dessa história. Há muitos registros específicos sobre isso. O Hindenburg passando e os curitibanos abismados. É claro que o Poti vai tratar disso no seu mural também, né? Muito interessante, né? E um pouco mais à frente, finalizando essa linha do tempo, podemos dizer assim, o Poti coloca dois elementos, um elefante, né, com um acrobata, um domador, algo nesse sentido, montando o animal, e atrás um circo, né? Por que não ele não pode fazer referência ao circo dos irmãos Queirolo, né, que se instalou aqui em Curitiba nos anos 40, e a família Queirolo que tanto divertiu curitibanos e que ficou para a história circense brasileira, né, especialmente aqui em Curitiba, e que nos traz tantas boas memórias, né? Claro, não só os Queirolo, mas tantos circos itinerantes que passaram por Curitiba e que sempre fizeram a alegria com essa arte, a arte do circo, a alegria de muitos curitibanos, né? Poti pode fazer referência a isso, um destaque especial à arte circense aqui no seu mural também. Portanto, né, de novo, ampliando isso tudo, nessa estação tubo temos esses elementos e olha, aqui no início da estação tubo, né, nós vemos um personagem de boné e ele parece bombear a água de um poço ou algo assim, né, e essa água vai correndo, né, aqui ó, na base da estação tubo, né, na base desses elementos históricos todos, né, como que mostrando, né, a fluidez com que a nossa história percorre o tempo, né, e como ela chega até nós hoje, né? Essa história que é fonte de vida também, né? Sacia a sede é, de nós que temos essa curiosidade por tanto da nossa história e dos nossos elementos simbólicos, né? História que nos forma, né? História que nos mostra quem somos, quem fomos e para onde vamos, né? O que caminho estamos seguindo nessas águas do tempo, né? Portanto, meus amigos, nesse breve vídeo, né, um pouco mais breve, eu trago elementos que aqui nessa imagem, o retrato do nosso glorioso Poti, podemos viajar no tempo. Espero que tenham gostado de entender um pouquinho mais dos aspectos da nossa Curitiba histórica, né? E que possamos nos ver novamente no próximo vídeo aqui ou em tantos outros conteúdos que produzo nas diversas plataformas ou, claro, nas aulas passeio, que de maneira ainda mais intensa com você
junto ao nosso patrimônio curitibano, entendemos a nossa história de maneira prática e dinâmica. Quer saber da programação de aulas passeio que estão vigentes nesse momento? É só acessar o link na descrição desse vídeo. Até breve.